A fome na faixa de Gaza chegou oficialmente ao fim, segundo a Organização das Nações Unidas. Contudo, a maioria da população continua a enfrentar níveis elevados de insegurança alimentar, numa situação ainda considerada crítica. A principal autoridade mundial em crises alimentares afirmou esta sexta-feira que a fome na faixa de Gaza terminou na sequência do cessar-fogo declarado a 10 de outubro de 2025. A conclusão consta do mais recente relatório da Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, organismo ligado às Nações Unidas, que aponta uma melhoria significativa nas condições alimentares e nutricionais do território palestino. De acordo com o relatório, nenhuma zona de Gaza se encontra atualmente em situação de fome, classificada como fase 5 do IPC. No entanto, toda a faixa permanece em situação de emergência alimentar correspondente à fase 4, pelo menos até meados de abril de 2026. As Nações Unidas alertam que cerca de 1,6 milhões de pessoas continuam a enfrentar insegurança alimentar em níveis de crise ou superiores. Apesar do acesso facilitado para a entrada de ajuda humanitária e comercial, o IPC sublinha que a situação continua crítica. O acesso à água potável, saneamento e higiene, enquanto as condições de vida em abrigos sobrelotados aumentaram o risco de surtos epidêmicos. O relatório indica ainda que mais de 96% das terras agrícolas de Gaza foram destruídas ou estão inacessíveis, o gado foi praticamente dizimado e a pesca continua proibida. As infraestruturas de transporte e armazenamento de alimentos foram severamente danificadas e o desemprego ronda os 80%. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas esta sexta-feira em ataques registrados em 2 estações de metrô de Taipei, capital de Taiwan. As autoridades já identificaram o suspeito, mas as motivações continuam por esclarecer. Em declarações aos jornalistas, o chefe do governo taiwanês disse que 5 das vítimas foram feridas com recurso à arma branca. Todas foram assistidas pelas equipas de emergência e transportadas para unidades hospitalares, não havendo para já indicação oficial de vítimas em estado crítico. As autoridades locais informaram que o suspeito dos ataques já foi identificado e detido, estando atualmente sob custódia policial. No entanto, as motivações do agressor permanecem desconhecidas e continuam a ser investigadas pelas forças de segurança. O ataque ocorreu num contexto de crescente tensão regional. A China considera Taiwan uma parte inalienável do seu território e não inclui o uso da força para assumir o controlo da ilha, uma posição firmemente rejeitada pelo governo de Taipei, que defende que o futuro de Taiwan deve ser decidido exclusivamente pelos seus 23 milhões de habitantes. Paralelamente, os Estados Unidos anunciaram recentemente um novo pacote de venda de armas a Taiwan, avaliado em mais de 10 mil milhões de dólares, incluindo mísseis e drones, numa decisão que aumentou ainda mais as tensões entre Washington e Pequim. Nos últimos meses, as autoridades taiwanesas têm também alertado para os riscos acrescidos à segurança, incluindo ameaças cibernéticas, num cenário marcado pela intensificação da pressão chinesa sobre a ilha. No giro pelo mundo, os Estados Unidos voltaram a atacar navios no Pacífico Oriental, com 5 mortos confirmados numa campanha que já fez mais de 100 de vítimas. Enquanto Washington endurece as sanções e os bloqueios, Caracas denuncia uma escalada militar que ameaça alastrar-se pela região. Pela segunda noite consecutiva, o Comando Sul das Forças Armadas Norte-Americanas anunciou ataques a 2 navios nas águas do Pacífico Oriental, dos quais resultaram 5 mortos confirmados. O Pentágono afirma que as embarcações navegavam ao longo de rotas comuns de tráfico de droga e eram operadas por organizações terroristas. Nenhum militar norte-americano ficou ferido. Estes novos incidentes elevam para mais de 100 o número de mortos desde setembro em ataques a embarcações suspeitas de tráfico de droga no Pacífico e nas Caraíbas.
Washington insiste que se trata de uma campanha necessária para desmantelar as redes criminosas. No entanto, a falta de provas públicas e o uso de força letal em águas internacionais reacenderam o debate jurídico e político nos Estados Unidos da América, onde alguns especialistas questionam a legalidade destas operações. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu esta sexta-feira defender o país contra as agressões dos Estados Unidos, que anunciaram um bloqueio total dos navios venezuelanos que entram e zarpam do país. O presidente expressou a lealdade ao comandante Hugo Chávez e afirmou que está disposto a defender a Venezuela, correndo o risco de perder a própria vida. De acordo com o jornal El Universal de Caracas, o chefe de Estado da Venezuela disse que não vai desiludir o antigo presidente Hugo Chávez. As declarações foram publicadas depois do exército norte-americano ter matado várias pessoas no novo ataque contra embarcações no Oceano Pacífico. Os ataques que se juntam às operações nas Caraíbas já fizeram mais de 90 mortos e têm como objetivo pressionar o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro e fazem parte da guerra de Washington contra o alegado narcotráfico. Após uma grande operação de busca e salvamento, as autoridades gregas, em cooperação com a Frontex e navios retidos, resgataram 545 migrantes ao largo da costa de Gávidos. O sinal de alerta chegou à guarda costeira grega na madrugada de sexta-feira, pouco depois das 3 horas. 3 carros alegóricos da Guarda Costeira, 3 navios Frontex e 3 navios de flanqueamento foram imediatamente mobilizados. Rapidamente localizaram um barco de pesca onde centenas de migrantes estavam empilhados. Passado várias horas, a operação de resgate foi concluída em segurança 16 milhas náuticas a sudeste de Gávidos. Todos os migrantes estão de boa saúde, tendo sido transportados para o porto de Águia Galini. Nesta quarta-feira passou a valer na Itália a lei que criminaliza o feminicídio. Após uma série de assassinatos e outros tipos de violência contra mulheres, a medida uniu parlamentares do governo e da oposição. De acordo com o Instituto Italiano de Estatística, o número de feminicídios no país chegou a 106 em 2024, sendo 62 cometidos por parceiros ou ex-companheiros. Com isso, a primeira-ministra Giorgia Meloni propôs que a pena para tal ato fosse de prisão perpétua. A premier afirmou que o governo italiano dobrou o financiamento para centros e abrigos de combate à violência e implementou atividades inovadoras de educação e consciencialização à tal situação.